Hoje eu vou dar 3 dicas para você começar a pensar em inglês. Bora! Fala meu povo, tudo bem? Eu sou Vinícius Narciso e hoje vamos falar sobre o que todo mundo quer, que é pensar em inglês. Como que eu faço para pensar em inglês? Como que eu faço para expressar uma ideia, essa ideia vem na minha cabeça e ela já sai naturalmente em inglês. E ao contrário do que muita gente pensa, você não precisa estar no nível avançado de inglês para pensar em inglês. É claro que quanto mais você avança, mais fácil, mais natural vai ficando. Mas não é uma regra, você pode começar a fazer isso desde o nível mais básico até o avançado. E aí tem gente que me pergunta o seguinte, mas Vini, eu não posso pensar em português, traduzir para o inglês e falar? Acontece que o problema da tradução é justamente passar pelo português. Quando você passa pela sua língua materna, português, e tenta achar o equivalente no inglês, é muito mais difícil. Primeiro porque são duas línguas diferentes, são formas de pensar diferentes. Então uma parte do idioma você consegue copiar e colar. Você pensa, oi, hello, como está você? How are you? Você consegue fazer isso. Só que nem todos os aspectos você consegue copiar e colar. E aí acontece o quê? O gap, que é como se fosse um buraco. O buraco, ou você cai nele, que é um erro, você vai falar um negócio errado, que não vai fazer sentido, você vai pensar em português, traduzir para o inglês e vai jogar aquilo literalmente. Só que aquela frase do português traduzida para o inglês literalmente, para o gringo vai falar assim, quê? O que você está falando? Não faz o menor sentido, porque não tem um contexto, não tem uma conexão entre aquelas palavras do português para o inglês. Eles não pensam assim. Eu tive um chefe gringo que ele falava assim, cara, vocês falam tudo jóia. Everything is jewelry. Tudo jóia, quando a gente fala tudo jóia, tudo certo, tudo jóia, no inglês é everything is jewelry, literalmente. Se você falar assim para o gringo, everything is jewelry, tudo jóia, ele vai falar, quê? Tudo é jóia? Ele vai achar que você está falando literalmente. Aquilo não tem contexto, não tem significado nenhum para um americano. Então, pensar tudo jóia, traduzir para o inglês e jogar isso para ele, como se você estivesse perguntando, falando que está tudo bem, você vai parecer que é um cara louco. Não faz sentido. Ele vai falar assim, o que você está falando? Eu não estou entendendo nada. Então esse elemento cultural também faz parte do idioma e isso tem que ser levado em consideração. E é por isso que eu acredito que a maneira mais eficiente de aprender inglês é pensar em inglês desde o início. Se você é um estudante básico do básico até o mais avançado, você precisa treinar a sua cabeça para pensar em inglês. Então vamos lá, a primeira dica é para você procurar vocabulário e frases para situações específicas. Isso funciona bem com aquilo que você curte. O que você curte? Eu curto viajar. Então eu vou pesquisar vocabulário, eu vou pesquisar frases, contextos dentro desse cenário específico. Então eu começo com palavras. Hotel, subway, menu, the check or the bill, water, hotel, metrô, o cardápio, a conta do restaurante, água. Começo com coisas básicas. Eu procuro palavras específicas daquele vocabulário dentro daquilo que eu gosto de fazer ou dentro daquilo que eu preciso fazer. E depois eu começo a treinar frases. How much does this cost? Quanto custa isso aqui? How much does this cost? Have you been to Paris? Você já foi para Paris? Have you been to Paris? E a ideia aqui é associar contexto com repetição. Não é repetição só por repetição. Repetir por repetir que nem aqueles cards. Não. Você vai repetir dentro de um contexto. Então, have you been to Paris? Você vai associar have you been to Paris a esse contexto. Você vai começar a tirar o você já foi para Paris? Começa a eliminar o português. Você vai se imaginar lá nos Estados Unidos, no outlet, perguntando o preço da roupa. How much does this cost? Com a peça na mão. How much does this cost? Quanto que custa isso aqui? Quanto que custa isso aqui? How much does this cost? How much does this cost? E esse treino é muito importante. É associar esse vocabulário, essa prática de frases e repetição ao contexto. Você se imagina com a roupa, lá no outlet, você se imagina em Paris, você perguntando no restaurante, no hotel, fazendo check-in, no aeroporto. Tudo isso você vai começar a tirar o português. Começa a tirar o português. How much does this cost? Você imagina perguntando o preço. Você não está pensando how much does this cost? Quanto custa isso? Não, é how much does this cost? Com a peça na mão ali. How much does this cost? Você associa aquele cenário, aquela história a essa frase, a esse tipo de repetição, e isso vai ficar na sua cabeça
você começa a eliminar o português. O segundo passo é cercar sua vida com o inglês. Então a sua mesa de jantar não é a mesa de jantar, é a sua dining table. Dining table. Você não olha para a mesa e vê dining table, mesa de jantar. Dining table, mesa de jantar. Você não faz essa associação português e inglês. Você olha para a mesa e fala, putz, cara, essa dining table é a minha dining table. Mesmo que você não consiga fazer a frase, você pega palavras soltas e começa a assimilar esse vocabulário dentro de um contexto que está próximo a você. Dining table. Banheiro não é mais banheiro, é bathroom. A televisão, television. O quarto é o seu bedroom. Não é o quarto. Não é quarto bedroom. Quarto bedroom. É bedroom. Eu vou pro bedroom. Começa a fazer isso. Pode parecer louco, isso faz muita diferença. Colocar o contexto daquilo que está próximo a você junto com a repetição começa a criar a sua primeira base de vocabulário. Isso vai te ajudar muito. E o terceiro passo é estudo em short blocks of time, como eles falam no inglês, que é curtos blocos de tempo. 10 minutos lavando a louça ali, fone de ouvido, podcast. Vídeo no YouTube, uma série. Tá estendendo a roupa? Fone de ouvido. Você tá fazendo qualquer coisa na casa? Fone de ouvido. Ouve o máximo de inglês possível. No trabalho, tá fazendo um negócio mais manual, que não precisa pensar tanto, é copiar e colar, é atualizar Excel? Fone de ouvido, escuta em inglês o tempo todo, o máximo possível, o máximo que você puder. Essa estratégia é pegar esses pedaços de tempo, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos aqui e ali, e transformar isso em 90 minutos no dia, que você vai ter bastante exposição ao inglês. E no final do dia você faz a revisão do seu dia. O que eu fiz hoje? Pega 3 coisas do seu dia, eu já falei isso aqui, eu vou falar sempre que possível, porque isso é muito poderoso. E fale sobre aquilo em voz alta. Quer escrever? Escreve. Não quer escrever? Não tem problema. Mas você tem que falar em voz alta. Hoje eu fui para o trabalho, peguei trânsito, não peguei trânsito, fiz uma reunião, almocei com fulano de tal, voltei para o trabalho, fui para a academia, ciclano estava lá. E aí você vai falar tudo isso em voz alta em inglês. Tudo bem, meu povo? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, clique no gostei, se inscreva no canal se você está vendo aqui no YouTube. Se está lá no Instagram, compartilhe com a sua família, os seus amigos, com aquele seu amigo que está postergando para aprender inglês, porque assim a gente consegue ajudar mais pessoas, tá bom? Um abraço.